Crise hídrica podendo afetar muitas ações, dentre elas Taesa e Sanepar. A gente vai conferir tudo isso agora. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou Douglas e hoje a gente vai trazer o tema da crise hídrica aqui, que está cada vez mais iminente, cada vez mais em pauta. Todos os veículos já estão noticiando aí a possibilidade, o risco da falta de água dos reservatórios para a geração de energia e também para a parte de saneamento. Inclusive, muitos estados já estão levantando as hipóteses aí da gente ter um racionamento de água e racionamento de energia elétrica. Muitos lugares aí sendo afetados por essa falta de chuva, por essa falta de água. Tá, mas Douglas, e o que o seu canal tem a ver com isso? Bom, a gente, como grandes investidores que somos, muitos de vocês e a gente aqui particularmente, temos ações que provavelmente serão muito afetadas aí. E a gente vai conferir todas essas ações. Tem ações de Sanepar, de Copel, Taesa vai ser afetada. A gente vai conferir todas essas ações e para conferir todas essas ações e muito mais investimentos, se você ainda não é inscrito aqui na Faculdade do Dinheiro, já clica aqui embaixo no botão inscrever-se e deixa o seu like, que isso é muito importante pra gente. Vocês já devem ter ouvido muito de que as ações sobem no boato ou descem no boato e depois corrigem no fato. Então, as ações de energia elétrica, a gente já vai conferir na segunda parte desse vídeo. A gente está fazendo uma análise das ações de saneamento e de energia elétrica em relação a esse risco de racionamento que a gente pode ter. Será que o mercado já está precificando isso? Porque o que a gente tem de oficial até agora é que realmente essa crise hídrica está se agravando. A gente está vendo que o consumo de energia elétrica está subindo, principalmente no inverno agora, e por isso a gente está tendo um aumento de demanda e uma diminuição de oferta por causa dessa crise hídrica. E isso está fazendo nesse momento com que a conta de energia elétrica, a conta do nosso saneamento fique mais cara. Mas os analistas falam que o cenário base por enquanto para esse ano de 2021 é não ter nenhum tipo de racionamento, a não ser que isso se estenda por mais tempo. Mas olhando para a parte de energia elétrica, a gente tem algumas ações que vão ser mais afetadas e algumas menos afetadas. E isso muito porque depende do quanto das geradoras de energia elas dependem da água, porque hoje cada vez mais a gente tem as ações que geram energia elétrica olhando para outras fontes de energia. A gente trouxe inclusive em primeira mão aqui no canal que as ações de Copel, ou melhor, a empresa Copel fez uma aquisição de um centro de energia eólica no Rio Grande do Norte. Então, exemplo de Copel, outras empresas geradoras têm energias eólicas ou têm energia térmicas dentro da sua fonte de geração e por isso seriam menos afetadas com a falta de água. Atualmente, como a gente falou, essa falta de água ainda não está fazendo com que a energia seja cancelada, inclusive está fazendo com que a energia fique mais cara. Então, além das geradoras, as concessionárias integradas também seriam as ações mais afetadas do setor elétrico. E falando de concessionárias, a gente teria as três mais afetadas apontadas pelos analistas como sendo CEMIG, a própria Copel e a Light. E da parte de geração propriamente, nós temos a CESP, porque ela é 100% exposta a essa parte de geração de energia hídrica. A gente tem a AES Brasil, antiga AES Tietê, porque ela é 70% exposta. E a ENGIE, com um percentual parecido aí com a AES Brasil. Agora, com essa crise hídrica, enquanto algumas geradoras podem ser muito afetadas negativamente, outras podem se beneficiar, como é o caso da Eneva, por exemplo, que é uma geradora de energia elétrica através da energia térmica, e a Ômega, por exemplo, que é através da energia eólica. Agora, e as empresas de transmissão, Douglas? Tipo Taesa ou Transmissão Paulista, seriam muito ou pouco afetadas? Bom, como o cenário que a gente pode enfrentar pode ser até de um racionamento de energia elétrica, elas seriam pelo menos um pouco afetadas. Porém, se a gente não consumir energia que vem através da água, a gente vai consumir energia através do vento, que é o caso da eólica, ou então através de fontes de calor, como por exemplo energia térmica. E para chegar a energia até nós, de qualquer jeito ia ser necessário companhias de transmissão. E por isso essas companhias aí, como a nossa querida Taesa, uma das maiores pagadoras de dividendos da nossa carteira, seriam muito pouco afetadas por essa crise, caso chegue até o ponto da gente ter que fazer um racionamento. Agora, da forma que está hoje, que a gente pode utilizar energia hídrica e depois alguns outros tipos de energia, por enquanto Taesa sem impacto nas suas ações e na sua geração de receita. E antes da gente ver qual dessas ações está mais descontada, como que estão os indicadores dela, a gente tem também que uma das ações que podem ser afetadas, que é de saneamento, como é a Sabesp, por exemplo, acabou caindo bastante essa semana, mas ajudado por um outro motivo, onde o secretário de São Paulo falou que Sabesp não deve ter capitalização e nem privatização, pelo menos até o final de 2022.
2022. Então, para a Sabesp, muito se esperava essa capitalização ou essa privatização, e aí com essa fala as ações caíram quase 5% num único dia. Agora, se para a Sabesp foi esse o motivo de fazer as ações caírem, por outro lado, Sanepar, que é uma das ações que a gente mais está de olho até agora, e muitos investidores inclusive de olho em Sanepar, ela confirmou algumas tabelas de rodízio para a região de Curitiba, o que acaba sendo muito ruim porque deve afetar o resultado da empresa. Afinal, a gente vai ter menos gente usando água, menos gente usando esgoto, e aí as taxas recolhidas acabam diminuindo, e provavelmente para esse ano a gente vai ver resultados de Sanepar nesse segundo trimestre já sendo afetados por ação, pela consequência desse rodízio. Então a gente já vai rezar para chover enquanto a gente olha os indicadores de Sanepar, Taesa e outras ações aí do setor de energia e do saneamento. Então vamos lá. Por isso já estamos aqui no Status Invest, justamente nas ações de Sabesp, para a gente dar uma olhada. Olha no final desses 5 dias aqui com essa notícia aí do secretário de São Paulo. A ação vinha ali na média dos R$42, acabou caindo para a média dos 41 e fechou a semana abaixo dos 40. Então as ações de Sabesp no total aí tem um cenário baixista aí nos últimos 6 meses e um dividend yield de 1%. Então as ações de Sabesp cada vez mais prejudicadas e agora com essa crise hídrica à frente dela. Inclusive, se a gente der uma olhada, ela tem um preço-lucro de 12 e ainda um preço sobre o valor patrimonial de 1,17. E já olhando para um par dela, vamos dizer assim, entre aspas, né, que é a Sanepar, se a gente olhar para os indicadores de Sanepar, a Sanepar hoje está sendo negociada com um valor de 0,86 em preço sobre o valor patrimonial e um preço-lucro de 6 atualmente. Lógico que esse lucro eventualmente pode sofrer aí com essa crise hídrica também, mas em se comparando com o Sabesp, está na metade aí do índice como um todo. E o dividend yield hoje de Sanepar aí está em quase 5%, que é um dividend yield atrativo, mas a gente tem grande questão aí de tributação de dividendos e de juros sobre capital próprio, né? O fim do juros sobre capital próprio, inclusive vídeo detalhado, vídeo gigantesco sobre isso amanhã aqui no canal, trazendo todos os detalhes e todas as ações mais e menos impactadas sobre essa reforma tributária que a gente está tendo. E aí outros indicadores que a gente acaba olhando bastante, né? Margem bruta e margem líquida, Sanepar com 20% de margem líquida, enquanto a Sabesp tem só 11%, ou seja, metade. E o CAGR de receitas e de lucro, apesar de Sabesp ser bom, né? Ter 13% quase de CAGR de lucro nos últimos 5 anos, Sanepar aí com quase 18%. Então, companhias que podem ser afetadas pela crise hídrica, inclusive olhando para o gráfico de Sanepar, também aí nesses últimos 5 dias saiu lá de 4,20 para custar 4,10, ou seja, aí uns 5% de derrocada, de queda também nessa última semana, e já acumulando 22% de queda nesses últimos 12 meses. Então o Sanepar aí que custava sempre lá, chegou a custar 5, 6 reais por ação, agora está aí por volta de 4 reais. Olha esse último ano que feio esse gráfico, extremamente baixista, só que se a gente vê 5 anos, ela ainda está no meio do preço do que ela custava. Então, comenta aqui embaixo se você acha que Sanepar é uma oportunidade ou se acha que as ações ainda vão cair mais. Deixa aqui nos comentários. E fechando essa parte aí de Sanepar, de Sabesp, né, de saneamento, a gente tem as outras ações que a gente falou aqui. A gente queria trazer CPFL, que está com dividend yield de mais de 10%, ou seja, uma ação muito interessante para a gente ficar de olho, apesar de nos últimos 12 meses ela praticamente ter andado somente de lado. Então, CPFL é uma ação que a gente acaba ficando de olho, com um dividend yield alto, um preço-lucro interessante, só que um preço sobre valor patrimonial de mais de 2. Então, mais CAGR de lucro dela, ó, 33% nesses últimos 5 anos. Avião! Tá voando de subida de lucro a CPFL. Então, uma ação que acaba chamando bastante a nossa atenção, viu? Porque se a gente olhar aí, 33% de avanço nesses últimos 5 anos, e se a gente olhar o valor da cotação da ação, ela saiu lá da casa dos 15 reais para 30 reais. Ou seja, ela dobrou o preço da ação, enquanto em relação ao seu lucro, ela praticamente triplicou aí nos últimos 5 anos, subindo quase 40% ao ano. Então, muito interessante, uma ação que a gente gosta muito. E aqui a gente tem nossa querida Copel, que nesses últimos 5 dias, uma ação que a gente tem bastante na nossa carteira, saiu de 6,20 para 6,50 e quase 15% de yield, mesmo com essa subida gigantesca aí nessa última semana. Inclusive, se a gente pegar nos últimos 6 meses aí, ela está praticamente estável, apesar de alguns altos e baixos, e no último ano ela subiu aí quase 20%, e mesmo com essa subida ainda está com esse dividend yield show de bola pra gente. Agora, ela ainda está sendo negociada, descontada aqui em preço sobre o valor patrimonial, e um preço sobre o lucro de ainda de 4.
Ou seja, quando a gente olha a Copel, né, que tem uma margem líquida aqui de 20%, um CAGR de lucro de 25%, indicadores muito legais para a Copel, a gente acaba gostando bastante dessa ação aí, dívida líquida sobre PL 0,35, então a gente acha uma ação muito interessante. Se a gente olhar para o par dela, que é a CEMIG, que também tem um bom dividend yield, mas acaba estando bem descontado, assim, com bem menos dividend yield em relação à Copel, e uma valorização já de 60% nesses últimos 12 meses. Inclusive, se a gente olhar preço sobre valor patrimonial e preço pelo lucro, Copel está mais baixa, aí, uns 30% em relação à CEMIG nesses indicadores. Enquanto CEMIG tem 12% de margem líquida e é praticamente estável aqui no CAGR de lucro. Enquanto Copel, de novo, tem o dobro de margem líquida e está subindo bastante a lucratividade nesses últimos 5 anos. Então, Copel está de parabéns, a gente acaba olhando bastante para as ações de Copel, e mesmo com esse dividend yield gigantesco, ela ainda está com uma média aí de 40% de payout, né, que é o quanto a ação distribui de dividendos em relação ao quanto ela tem de lucro líquido, enquanto é uma média bem parecida aí com a de CEMIG. Ou seja, em dividend yield, em indicadores, Copel está parecendo atrativa para a gente. E qual que é a sua opinião? A ação de Copel é atrativa ou não? Deixa aqui nos comentários também. E por último, e não menos importante, temos aqui Transmissão Paulista e Taesa, ambas com dividend yield na casa dos 12%, 13%, ou seja, ações excelentes pagadoras de dividendos, podem ser muito afetadas caso os dividendos sejam taxados, e ambas também com valorização de 40%, 50%, 60% nos últimos 12 meses. Mas aí, comparando uma com a outra, a gente tem Taesa sendo negociada com preço sobre valor patrimonial de 2, enquanto Transmissão Paulista de 1,3. Além disso, margem líquida de Transmissão Paulista em 90% e um CAGR de lucro em 45%, impressionante, contra uma margem líquida de Taesa de 65% e um CAGR de lucro de 20%. Ou seja, olhando indicador contra indicador, hoje Transmissão Paulista parece ser um melhor negócio do que Taesa, olhando para esses indicadores propriamente. Inclusive, se a gente olhar aqui para o payout, 83% a gente tem de payout de Taesa médio, enquanto de Transmissão Paulista nós temos 65%. O que quer dizer isso? Que se esse indicador aqui de 65% de payout fosse aumentado, se a Transmissão Paulista decidisse distribuir mais os seus dividendos, provavelmente o yield de Transmissão Paulista seria maior do que o de Taesa. E é isso que a gente queria mostrar aqui, porque hoje Transmissão Paulista pode ser, para você que quer uma ação que distribui bons dividendos de agora e para o futuro, Transmissão Paulista pode ser um melhor negócio do que Taesa, olhando para o horizonte e olhando para os indicadores dessas duas ações. Inclusive, até a dívida líquida por patrimônio líquido, a gente tem aqui Transmissão Paulista com 0,3 e Taesa com 0,8. Dívida líquida sobre EBITDA 2 em Taesa e 1 em Transmissão Paulista. Então, o que você achou dessa nossa análise aqui? A gente fez uma análise gigantesca, todos os indicadores para você. Fala aí se você já tinha visto, se você concorda com essa análise, se você quer que a gente analise outras ações, que a gente fica aqui à disposição para vocês. Você acha que essa crise hídrica vai afetar essas ações ou não? Deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que ajuda bastante a gente aqui do canal. Todos os seus amigos investidores também vão ficar sabendo. Já entra no nosso grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tá? A gente te espera na próxima. Obrigado por ter deixado seu likezão, por ser inscrito. E por hoje a gente fica por aqui. Valeu e até a próxima. Falou!